Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A nossa aula, tá, vai tratar sobre aspectos aí da população, da estrutura étnica da população, correto? Então vamos lá, vamos ter uma noção importante assim. Etnia não é sinônimo de raça, tá? Quem usa o termo raça é o IBGE. Então o IBGE utiliza o termo branco, preto, por exemplo, amarelo, tá? Essa questão de raça. Então vamos à separação. Porque que nós, geografia, eu particularmente, e aí o pessoal também, muito de sociologia também não concorda com isso, tá? Por quê? Porque etnia, ela tem uma definição pelos seus aspectos culturais, a origem dessa população, as questões linguísticas dessa população, o seu passado histórico que envolve aí, correto? Então é isso a definição da etnia. Nós podemos ter brancos, negros, amarelos, não é? A própria população indígena. Já a raça, ela é uma definição biológica somente. Simplesmente estou analisando a aparência do indivíduo. E aí eu estou definindo se é branco, preto, pardo, tudo bem? Que envolve. Só que o IBGE utiliza justamente essa classificação, tá? Por que nós, de geografia aí, particularmente, não concordo com isso, tá? Porque raça, pessoal, existe até subgrupos, se a gente pensar, tudo bem? Então esses subgrupos, se a gente pensar isso em aspectos de animais, classificação lá em biologia, tudo bem. Agora imagina classificar subgrupos, tá? A espécie humana. Não tem como, é impossível, é um absurdo a gente imaginar um negócio desse, tá? Porém, o IBGE utiliza a questão de raça. Então há uma diferença bem grande, isso é muito importante, tá? O IBGE utiliza o termo raça para a classificação da população brasileira, sendo um aspecto biológico. Já etnia é um aspecto mais cultural, histórico, linguístico, de origem dessa população. Então, etnia não é sinônimo de raça. Tudo bem? Outro aspecto importante que a gente tem que pensar. Existe a palavra população, tá? A população brasileira, a população europeia, americana, japonesa, seja o que for. Tudo bem? População é apenas uma expressão numérica, tá? Por isso que nós usamos população absoluta para analisar a totalidade de uma população e a população relativa para descobrir o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, população é uma expressão numérica. Se esse país é populoso, se esse país é povoado. Porém, pessoal, existe uma classificação de povo, tá? Então vamos lá. Povo. Povo é um grupo que possui vínculo jurídico político. Tudo bem? Quer dizer, povo, tá, corresponde àqueles que estão na obediência das leis, de todo o corpo jurídico que rege o funcionamento, tá, do país, do Estado, por exemplo, tá? Muito bem, já que eu falei a palavra Estado, certo? Então, o que define Estado? Estado define, tá, um governo independente, uma população e um território delimitado. Lembra que os limites de um território nós chamamos de fronteiras. E as fronteiras são sempre imposições políticas, muitas delas causando até guerras. Haja visto o problema, por exemplo, aí da África, não é? Nós temos guerras tribais ainda porque foram fronteiras artificiais, são fronteiras que foram impostas pelos europeus. Tudo bem? Então, já definimos a palavra povo, definimos o que é Estado. Estado é isso, é um território com uma população e um governo independente. Só posso usar o termo Estado para país independente. Tudo bem? Então, povos, por exemplo, eu tenho a Catalunha na Espanha. A Catalunha na Espanha, ela busca o separatismo. Então não existe Estado da Catalunha, porque ela não é independente. Não existe o Estado Basco na Espanha, porque ela não é independente. Tudo bem? Estado somente um país independente. Posso falar Estado brasileiro? Sim, porque o Brasil é um país independente. Correto? Outro aspecto importante, existe a palavra nação. Então, o que é a ideia de uma nação? Nação, pessoal, é um agrupamento humano, tá, ligado por laços culturais, históricos, econômicos e linguísticos. Tá? Então, nós temos a nação brasileira, porque falamos português, né? Temos as características linguísticas, logicamente, questões históricas, questões culturais que nos unem.
Tudo bem? Então por isso que eu tenho a nacionalidade brasileira, a nação brasileira. E quando eu falo povo brasileiro, é uma questão de um vínculo jurídico político, através das leis, por exemplo, correto? Porém, pode ser uma nação formada por várias nacionalidades. O Brasil apresenta isso. Nós somos um país o que? Multicultural. Nós temos diversidades culturais aqui que envolve, tudo bem? Há outros locais que essas nacionalidades não se aceitam. E aí pode gerar guerra civil, pode gerar, por exemplo, disputa por poder, não é? Pode gerar movimentos separatistas. Haja visto problema aí de continente africano, por exemplo, ou o povo catalão e o povo basco na Espanha, não é? Os escoceses com o Reino Unido, os irlandeses católicos com o Reino Unido, né? O povo muçulmano da Caxemira, que não aceita os indianos da religião do hinduísmo. Então você tem esses fatos que levam aí a esses conflitos, tá? Terríveis que existem. Tudo bem? Ainda bem que o Brasil, tomara e continue, não é? Essa convivência pacífica. Então vamos lá, pessoal, olha só, definição de cultura, tá vendo? Então o que é a definição de cultura? Cultura, pessoal, é quando a gente pensa no aspecto seguinte: a pessoa, tá? Ela pode ter cultura mesmo sem conhecimento científico, tá? Sem ter frequentado, por exemplo, a escola, um colégio, tá? Uma pessoa analfabeta, ela tem cultura. Por quê? Porque essa cultura não é científica. Não é cursar uma universidade, tirar um diploma de ensino médio, por exemplo, tá? Fazer aí o doutorado, mestrado, doutorado, certo? Pós-doutorado. Não tem nada a ver com isso, tudo bem? Essa cultura é um complexo que inclui a arte, a crença, a moral, né? As leis, os costumes, tudo bem? Todos os hábitos, pessoal, e aptidões advindos, ou melhor dizendo, adquiridos pelo ser humano, entendeu? Então essa é a cultura. Então todo ser humano tem cultura, certo? Porque não estou falando de uma cultura científica. Então a cultura brasileira, os nossos costumes, não é? Nosso aspecto linguístico, por exemplo, nossas festas populares, tudo bem? Tudo isso envolve a cultura brasileira nesse contexto. Então definimos etnia, raça, população, cultura, nação. Agora vamos lá, um outro detalhe importante. Quando a gente fala a questão de raça, pessoal, existe uma palavra muito triste que é racismo, não é? Quando alguém se sente superior a uma outra pessoa e acaba discriminando essa pessoa. Isso é um ponto lamentável, triste, tem que ser combatido urgentemente. Não é a discriminação, a intolerância, certo? É um absurdo, certo? Vamos lá, então nós vamos ter o seguinte: relacionado ao racismo, temos o etnocentrismo. É quando uma etnia, certo? Né? Uma nacionalidade se sente superior a outra nacionalidade, certo? Então eu vejo o outro como algo inferior, aquele grupo é inferior ao meu grupo, por isso eu vou tratá-lo com preconceito, com intolerância. Isso dá origem ao etnocentrismo. Nós podemos falar também no etnocentrismo relacionado ao aspecto do nazismo, Hitler, não é? Se sentindo, defendendo que a raça ariana é superior às outras raças. E aí nós vimos o que deu o Holocausto, por exemplo, correto? Então é um absurdo, mas há o que nós chamamos de etnocentrismo. Nós temos a discriminação e a segregação racial, a separação através do que? Do aspectos aí de raça, certo? Se a gente pegar a definição do IBGE, um dos exemplos lamentáveis do mundo foi justamente de 1948 a 1994, a segregação racial chamada de apartheid na África do Sul, certo? O principal expoente de luta contra o apartheid, pela igualdade racial, brancos, negros e outras culturas, tudo bem? Foi Nelson Mandela, acabou ficando preso aí por mais de 20 anos, sai, certo? É libertado, disputa a presidência e acaba vencendo, e aí colocando fim a essa política segregacionista lamentável que existiu na África do Sul, por exemplo, tá? Então você tem essas políticas que a gente tem que tomar cuidado, senão elas podem retornar a qualquer momento aí, né? Nós estamos vendo hoje o crescimento de grupos extremistas de direita, de esquerda, se sentindo superior aí, tratando aí com forma discriminatória outros grupos.
Isso tem que ser combatido urgentemente. Existe a palavra xenofobia. A xenofobia é aversão ao estrangeiro. Eu não quero esse estrangeiro no meu território. Então isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. Lembra que o Donald Trump, durante as eleições em que ele acabou vencendo, prometeu terminar um muro na fronteira com o México, não é? Porque ele não queria mais esses latino-americanos, esses mexicanos principalmente, que migram para os Estados Unidos. A Europa, não é? Não querendo africanos, latino-americanos, asiáticos, não é isso? O pessoal que foge da guerra da Síria, indo para a Europa buscar aí uma melhor qualidade de vida, uma proteção política, né? Então a xenofobia é a aversão ao estrangeiro, e ela vem crescendo, né, na Europa, nos Estados Unidos, porque o estrangeiro, esse imigrante, ele é visto como aquele que aumenta a violência, ligado ao terrorismo. Tanto é que existe a palavra islamofobia. Eu vejo muitos muçulmanos, não é, com aspecto de uma visão mais terrorista, o que está totalmente errado, não é? Esse estrangeiro rouba o meu emprego, esse estrangeiro baixa o meu salário porque eles trabalham por menos, esse estrangeiro vem aumentar a diversidade cultural que eu não aceito essas novas nacionalidades que estão presentes no meu território, não é? A ascensão desses grupos extremistas, tudo isso está ampliando a xenofobia na Europa, um ponto lamentável, é um racismo contemporâneo. E nós temos também genocídio, pessoal, quando um povo se sente superior ao outro, de tal forma que eu vou executar esse povo. Lembra que a palavra genocídio significa assassinato de um povo, não é? O Holocausto foi um genocídio, né, em que o nazismo fez contra o povo judeu. Há sérios genocídios na África. Nós tivemos genocídio de sérvios contra bósnios, muçulmanos, na Iugoslávia, por exemplo. Então é uma situação lamentável. Ainda há genocídios. Nós vemos isso aí também em períodos de guerra, não é? Usada aí a palavra genocídio. Mas ao mesmo tempo existe também o que nós definimos como multiculturalismo ou pluralismo cultural. O Brasil é um país plural, o Brasil é um país multicultural. Isso dá origem ao que nós chamamos de diversidade cultural ou multiplicidade. Diversidade cultural ou multiplicidade. Quando nós encontramos uma diversidade de culturas presente na sociedade, presente em um país, como acontece com o Brasil, correto? E nós temos também a palavra que envolve aí, ou melhor dizendo, um conceito, que é o relativismo cultural, quando essas culturas convivem pacificamente, cada uma respeitando as suas características. Isso é o relativismo cultural. Brasil, que bom que a gente possa continuar cada vez mais nesse contexto, combatendo a ideia de racismo. Infelizmente, o Brasil tem certos preconceitos, não é? Contra minorias, ligado a questões de raça, ou nós falamos de etnia, não é isso? A questão aí envolvendo minorias por questões, aspecto da sexualidade, religiosidade. Então nós temos isso aí no Brasil, não dá para omitir, falar que o Brasil é um país totalmente ligado ao relativismo cultural de uma forma bem pacífica. Não, nós temos aí, infelizmente, ainda fatos que nós precisamos combater: a intolerância, o preconceito e a discriminação. Tudo bem? Como nós podemos lembrar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, ligada à ONU, todo o ser humano, tudo bem, nasce igual, tudo bem, perante as leis, não importa cor, raça, religiosidade, seja o que for. Isso é a parte mais importante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bem, para a gente fechar a aula, pessoal, vocês vão observar no gráfico a formação étnica da população brasileira. Observa que pelos últimos dados dessa década, também o Brasil é formado por pardos. Por que pardos? Porque o Brasil é um país multicultural. Não é isso? Nós temos um país com diversas nacionalidades aqui. O que é o pardo? O pardo é o mestiço. Então, na verdade, você vai guardar que o Brasil é um povo de pardos. Nós temos pardos, brancos, negros, amarelos e, por último, os indígenas. Brancos, provenientes da onde? Da Europa e da Ásia. Correto isso? Onde está mais presente a população branca no país? No centro-sul.
População, por exemplo, preta, como o IBGE fala, ou negro, etnia negra, tá? Está mais presente no Sudeste e no Nordeste devido à presença da população negra que foi escravizada, lembra, no processo de colonização do Brasil, tudo bem? E aí já vamos tocar num assunto muito importante, que ainda essa população preta, relacionada à raça pelo IBGE, ou negro pela etnia, como nós tratamos, sofre ainda uma discriminação. Nós temos ainda menor número de pessoas em universidades, na classe da elite econômica do país, nos melhores empregos, com os melhores salários, nós temos uma menor participação. Isso ainda reflete o aspecto de um país que a certo ponto está discriminando. Daí vem a questão de cota, se você concorda ou não, é um outro aspecto. Mas a cota ela é importante para alçar essa população que sofre uma certa discriminação, com a menor participação, justamente no que eu comentei, para chegar à universidade e mudar as suas condições socioeconômicas, não é isso? Isso é um fato extremamente importante que nós temos que trabalhar e valorizar no país, correto? A população indígena aumentou no país, certo? Devido aos cuidados proporcionados por ONGs, proporcionados pelo governo. Nós temos a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que cuida, a FUNASA, que cuida da saúde indígena, combatendo a mortalidade infantil da população indígena. Então houve um aumento. Mesmo assim, pessoal, o grande problema são os conflitos por disputas de terras. Nós estamos vendo aí a ocupação da Amazônia, a ocupação do Cerrado, essa expansão da fronteira agrícola está determinando imensos conflitos e assassinatos de populações indígenas. Isso também tem que estar sendo combatido com a lei. Então, mesmo com todos esses problemas, a população indígena no país, ela aumentou. Onde há mais indígenas no país? Na Amazônia. Por quê? Porque a nossa última fronteira de ocupação econômica, a ocupação brasileira foi litorânea, certo? Então já houve conflitos que levou à morte de indígenas, a presença de doenças trazidas pelo colonizador, que provocou aí a morte de milhares de indígenas. Então nós estamos falando em milhões de indígenas do Brasil que sofreram aí um verdadeiro genocídio, tá? Então aonde essa população ainda tinha, certo, uma reserva para a sua vivência, é de fato o interior do Brasil, o qual a fronteira agrícola está chegando agora, daí os grandes conflitos, tudo bem? A população amarela, presença no Brasil, japoneses, chineses, coreanos, por exemplo, certo? Uma grande presença no centro-sul do Brasil, certo? A população indígena nós já comentamos. A população parda como um todo, mas onde há principalmente pardos? Nordeste, há muitos pardos, e na Amazônia. Enquanto eu tenho mais concentração de brancos, envolvendo o que? A região do centro-sul do país. Tudo bem? Então, recapitulando para a gente fechar a aula, pessoal, o que é importante? É importante saber multiculturalismo, o relativismo cultural, certo? O combate ao preconceito, o combate à intolerância, seja de qualquer forma, étnica, sexualidade, ou aspecto religioso, tá? E combater a discriminação. É isso que nós temos que transmitir essa mensagem através da educação, né? Do conhecimento, em que todos os seres humanos são iguais, todos, independente da sua questão física ou aparência, pessoal. Correto? Combater a discriminação, combater o bullying, por exemplo, são fatos que realmente, como cidadão, como cidadã, nós temos o dever de aceitar, de conviver pacificamente com as diferenças. Olha que ponto importante. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Até mais.